Vamos iniciar, então, a nossa aula de ciências. Nas aulas anteriores, nós estávamos estudando sobre a eletricidade, né? Falamos sobre os condutores de eletricidade, bons condutores, que são os metais, como o cobre, que são feitos os fios, né? Elétricos. Os mal condutores, que são aqueles que são isolantes, eles não deixam a eletricidade passar, então eles acabam protegendo ali alguns, tanto os fios são encapados como com plástico e borracha, para impedir essa eletricidade de passar e acabar nos atingindo, né? E aí nós vamos fazer a correção na apostila 3 ainda, lá na página... Ai, meu Deus, espera só um pouquinho. Página 231, que ficou de rap na última semana antes de... Só um pouquinho, não é esse aqui. Na última semana antes das atividades avaliativas. Então, página 231, da apostila 3, por enquanto. E aí nós também vamos usar a apostila 4, porque tem um conteúdo que vai finalizar sobre a eletricidade na apostila 4, tá? Nós vamos finalizar hoje esse conteúdo da apostila 3 e 4, que fala sobre eletricidade. Então, vamos lá. Eu já consegui colocar aqui. Página 231, para quem entrou agora. Então, nós falamos sobre a eletricidade, né? Os condutores de energia. Nós vimos que as pilhas e baterias são geradores elétricos. E a energia elétrica também pode ser produzida para cidades, né? Geradores elétricos para alguns equipamentos, as pilhas e baterias, como celulares, como brinquedos, né? E para poder fornecer energia elétrica para uma cidade, são usadas as usinas elétricas. E nós temos usinas que são movidas, que a energia ela vem do movimento da água, que são as usinas hidrelétricas, usinas onde a energia elétrica é gerada pela queima de combustível, né? Como as termoelétricas, combustíveis fósseis, como carvão, o gás natural, o petróleo, né? Nós temos também as usinas eólicas, que produzem energia elétrica através do movimento dos ventos, e as usinas termonucleares, né? Que elas utilizam ali energia térmica liberada das reações nucleares de alguns materiais, como o urânio. Ok. Lá na página 231, nós temos ali o Pedro, que comprou um carrinho, né? E quando ele foi brincar com o carrinho, foi ligar o botãozinho ali, o brinquedo não funcionou. Ele abriu o compartimento das pilhas e viu que o compartimento estava vazio. Qual que é a função da pilha no carrinho? Então, com que função, para que serve a pilha no carrinho? O que vocês colocaram aí na página 231? Oi? Para o carrinho funcionar? Exatamente, fazer o carrinho funcionar, ou seja, para ele andar. Gerar energia para que o carrinho funcione, fazer o carrinho funcionar, gerando energia elétrica. Acrescenta aí, que ela é uma geradora de energia. Então, gerando energia elétrica, fazer o carrinho funcionar, gerando energia elétrica. Bom, como o carrinho dele estava sem pilha, ele foi ao supermercado com o pai.
que cuidado que ele tem que ter ao comprar as pilhas para que o carrinho funcione corretamente? É qualquer pilha que eu posso comprar para colocar num brinquedo? Não, ele tem que comprar as pilhas certas e compatíveis ao tamanho do lugar do controle. Exatamente. Ele precisa comprar pilhas com o tamanho correto. Porque se o meu brinquedo utiliza, por exemplo, a pilha palito, que é a pilha que vem nos controles de televisão, eu não posso comprar aquela pilha que é maior, gordinha, assim, grande, porque não vai caber e não vai conseguir utilizar e o carrinho vai continuar sem funcionar. Então, ele tem que comprar as pilhas com o tamanho correto. Letra C. Ao colocar as pilhas no carrinho, o que ele deve fazer para garantir que o brinquedo funcione? Então, eu posso colocar a pilha de qualquer jeito no carrinho? Não, Como que eu tenho que colocar? da forma em que está. Tipo, tem um A e um B na pilha. E tem que pôr pro lado ou pro lado do mais, às vezes. Então, eu preciso colocar a pilha na posição correta, né? Tem um maisinho, tem um sinalzinho de menos. Então, ela precisa estar na posição correta, porque se eu colocar ela ao contrário, o carrinho vai continuar sem funcionar. Então, eu tenho que me atentar, quando eu vou comprar uma pilha que é um gerador elétrico, eu tenho que me atentar ao tamanho e ao colocar a pilha, eu preciso me atentar à posição dessas pilhas, né? Depois que a gente utiliza as pilhas, quando acaba, né, essa energia elétrica que tem nessa pilha, como que aonde que a gente precisa descartar essas pilhas? Eu posso jogar em qualquer lugar? Não, Não. prof, eu pesquisei, mas quando eu achei, estava escrito Papa Pilhas, num lugar lá em São Paulo. Em São Mas Paulo eu não sei tem o se no Papa Brasil Pilha. inteiro. Existem lugares, eu não sei aqui em Campo Grande, onde tem um aluno da manhã, diz que perto da casa dele tem uma loja que coleta. Mas essas lojas de celulares, você pode estar colocando, porque eles enviam para os fabricantes para eles poderem reciclarem e descartarem da forma correta. Então, o ideal é você levar a um posto de coleta, né? Para que as pilhas sejam encaminhadas ao fabricante, que é o responsável, então, para dar o destino adequado aos geradores elétricos, né? E algumas vezes eles acabam reciclando também essas pilhas. Então, levar a um posto de coleta para ser enviada, encaminhada ao fabricante. Na página 232, nós temos ali algumas estruturas, né, que são chamadas de placas fotovoltaicas, e elas fazem parte de um tipo de de usina elétrica, desculpa. Tá pedindo para você escrever a letra anterior a cada uma das letras que aparecem ali, para a gente descobrir qual é o tipo dessa usina. Então, até mesmo sem a gente precisar fazer escrever essas letras anteriores, vocês já sabem o tipo de energia que é gerada nessa usina. Que tipo de usina que é essa? Oi, quinto ano. Não é energia que a gente coloca, essas placas a gente coloca até mesmo no telhado das casas. Qual é o tipo de energia que é utilizado? Energia solar. Exatamente, a energia solar. E o recurso natural utilizado nesse tipo de usina não é outro senão a luz solar, né? Então, aqui, nós temos, nesse diagrama, nós temos na caça-palavras, 4 recursos naturais. E é para você encontrar. Então, nós temos aqui o urânio, a água, o gás natural e o vento. Esses 4 recursos, eles são utilizados
como fonte de energia para algumas usinas elétricas. Então, a água, por exemplo, qual é o tipo de usina que utiliza a água como fonte de energia? Usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica. O gás natural é utilizado por qual tipo de usina? Termoelétrica. Termoelétrica, muito bem. E o vento? Qual tipo de usina que utiliza a força dos ventos para produzir energia elétrica? Eólicas. A usina eólica. E, por último, que utiliza o urânio é a usina termonuclear. Assim, nuclear. Então, Prof, a do plástico eu não achei. não, o plástico não é recurso natural. Esse aí só tá o plástico, mas ele você não precisa circular, tá bom? Então, usina hidrelétrica utiliza a água, usina termonuclear utiliza o urânio, a usina eólica utiliza o vento, a usina termoelétrica utiliza o gás natural. Nós vimos aqui nas páginas 233 até a 235 que existem condutores, né? Os fios, eles conduzem ali a energia elétrica, e alguns materiais são isolantes, isolante térmico não, isolantes elétricos. E esse caminho que a energia percorre nos fios até acender uma lâmpada ou ligar um aparelho, ela é chamada de circuito elétrico. E esse circuito elétrico ele é composto geralmente por alguns dispositivos, né? Basicamente por um gerador elétrico, que pode ser uma pilha. Alguns alunos já fizeram, já conseguiram fazer experiências com água e sal para produzir também a energia. Tem na internet, depois a gente pode estar compartilhando com vocês. São os fios condutores, o dispositivo elétrico pode ser uma lâmpada e o gerador, né, que pode ser uma pilha ou uma bateria. Então, esse circuito elétrico, quando ele está fechado, ele possibilita o surgimento dessa energia, dessa corrente elétrica, né? E quando ele está aberto, ele impede, então, o funcionamento desse aparelho elétrico, né? Lá na página 237, nós temos aqui um diagrama que você vai ter que responder de acordo com as frases. Então, quais são os responsáveis por fornecer energia elétrica em um circuito? As pilhas e baterias, elas são chamadas de quê? Geradores? Geradores, muito bem. Opa, apareceu um pouquinho mais aqui. O dispositivo que transforma a energia em energia luminosa, a energia elétrica em energia luminosa, que é utilizada para iluminar os ambientes, é a lâmpada. Já apareceu aqui, tá? Letra C. Quando surge o circuito elétrico, surge quando o circuito elétrico está fechado. Então, quando o circuito está fechado, o que surge? Só um pouquinho, pessoal, que está tocando o interfone aqui em casa. Amor de blusa vermelha. Boa tarde. Sim. Tá ok. Precisa abrir? Então, o que surge? O que surge é uma
corrente elétrica. Deixa eu só ver se está funcionando aqui, tá ok. Os materiais que são utilizados para encapar os fios condutores, evitando choques e curtos-circuitos, são os materiais isolantes. Gente, hoje está difícil aqui em casa, hein? E os materiais utilizados para conduzir a energia elétrica em um circuito elétrico são os materiais condutores. Então, ficou geradores, lâmpada, corrente elétrica, isolantes e condutores. Quando eu tenho ali um circuito elétrico, os componentes que eu utilizo são um equipamento elétrico, que é o que vai trazer o funcionamento, que no caso aqui é a lâmpada, número 1. Um gerador elétrico, que vai gerar energia, que é a pilha, número 2. Um fio condutor, que é o 3. E o interruptor, que é o 4. Ok? Agora eu preciso que vocês peguem, então, a apostila 4 para a gente finalizar esse assunto de energia elétrica. Qual a página? Só um pouquinho, já vou colocar aqui para vocês, porque eu estou sem minha apostila 4, e aí eu tenho que colocar aqui, só um pouquinho. Mas acho que é 192, se eu não me engano. Professora, eu vou só ver o compartilhamento de tela, tá? Ok, sem problemas. Deixa eu só colocar Eu esqueci aqui. de novo. Mas segundo eu trago. Ok. Só um pouquinho que eu tenho que voltar aqui para a apostila 4, que eu estava na 3. E demora um pouquinho esse computador. É uma benção. Acho que é 192, se eu não me engano. O dono autorizou. Fala para ele se colocar aqui, ó, a gente até volta. Então, para finalizar esse conteúdo de energia elétrica, página 190, tá, pessoal? Meu, guarda para mim esses negócios aqui, senão tá fazendo mosca. Então, página 190 são os cuidados que nós temos que ter com a energia elétrica. Então, muitos desses cuidados vocês já conhecem. Ai, gente. Vocês já têm, né? A gente já aprende há muito tempo, desde lá do 3º ano, 2º ano, 1º ano, está sempre sendo falado. Então, um dos cuidados, por que a gente tem que ter cuidado? Porque a energia elétrica, ela traz benefícios, mas ela também traz perigo, né? Então, quais são os cuidados que nós temos que ter? Soltar pipa distante dos fios da rede elétrica. Quando for trocar a temperatura do chuveiro, desligar a água, né? Desligar o registro, aí muda a temperatura, daí liga novamente. Não utilizar não conectar vários aparelhos elétricos na mesma tomada, ou em T's, né? Aqueles que tem 3 tomadinhas, você pode conectar 3 aparelhos na mesma tomada, é perigoso dar curto. Os fios que estão desencapados não podem ser tocados, né? E quando tiver alguma emenda, procura chamar um eletricista e encapar esses fios também com fita isolante, que é uma fita preta, feita com um material que não vai passar essa eletricidade. As tomadas, não colocar os dedos nas tomadas e usar protetores, principalmente para quem tem criança pequena em casa. E sempre que for mexer, fazer alguma manutenção elétrica nas lâmpadas ou em qualquer outro lugar, chuveiro, sempre desligar a chave geral, que é aquela chave que fica na frente da casa. Né?
Aqui está falando sobre os gatos, que são ligações clandestinas que as pessoas fazem na rede elétrica. Isso pode sobrecarregar os fios, e aí pode trazer queda de energia, pode provocar curto-circuito e até mesmo incêndio, né? E uma outra coisa que quando você for mexer com algum aparelho elétrico, esteja sempre com as mãos secas, não mexa em aparelhos elétricos com a mão molhada, tá? Porque isso pode estar ocasionando um choque elétrico. Nós vamos fazer essa atividade juntos. Ai, era para fazer junto, né? Pronto, vamos fazer juntos. Então, tem algumas frases de alguns cuidados que nós temos que ter em relação à energia elétrica. E vocês vão me dizer, vão abrir o áudio de vocês para me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Quando eu vou manusear equipamentos elétricos, o ideal é usar calçados e pisar em chão seco? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito verdadeiro, né? Você ficar descalço e com os pés ou ficar no chão molhado pode ocasionar um choque elétrico. Para retirar plug das tomadas, eu tenho que puxar ele pelo fio? Falso. Não Super posso falso. puxar pelo fio. Isso aí pode arrebentar o fio e ocasionar também outro choque elétrico ou curto-circuito, né? Então, também é falso. Opa! É o segundo, já coloquei o falso aqui. Podemos deixar os aparelhos ligados à tomada para poder limpar? Então, vou limpar ali o ventilador, a televisão. Vai que cai uma gotinha de água. Também pode ocasionar um curto, né? Então, falso. Devemos desligar a chave geral, trocar uma lâmpada ou realizar um pequeno reparo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ok. Então, aqui a Pro já explicou, não precisa colocar isso aqui no caderno. Nós já vimos que não deve retirar pelo fio, né? Tem que puxar o plug. E não podemos deixar, aqui é um não podemos deixar os aparelhos ligados à tomada para limpar. Então, esse aqui pelo fio não é pelo fio, nós vamos tirar pelo plug. E nós não podemos deixar os aparelhos ligados quando vamos limpá-los. Aqui nós temos algumas ilustrações. Observem que nós temos uma geladeira, um micro-ondas e uma torradeira. Na primeira figura, cada um conectado a uma tomada. Na segunda figura, os três conectados na mesma tomada. Qual delas que está apresentando o uso correto das tomadas elétricas? A primeira ou a segunda imagem? Eu acho que é a primeira. A primeira, porque assim a gente não sobrecarrega, né? Não vai sobrecarregar a tomada com muitos equipamentos. Então, o ideal é você utilizar um equipamento para cada tomada, não colocar vários na mesma tomada. Quais são os riscos que podem ocorrer com esse uso incorreto das tomadas? Se a gente colocar tudo junto, o que vocês acham que pode ocorrer aqui? Se começar a pegar fogo, pode ocorrer um curto, né? E a queima dos equipamentos elétricos. Então, pode até queimar a geladeira, o micro-ondas, a torradeira, por causa dessa... Ai, meu Deus, como que fala? Fugiu a palavra. Mas com os três equipamentos ligados na mesma tomada, vai sobrecarregar, né? E pode ocorrer o curto e a queima dos equipamentos elétricos. Então, isso são os riscos, sem contar que esse curto pode causar até mesmo um incêndio, né? A gente colocou aqui uma coisa mais tranquila que pode acontecer, mas pode ocasionar até mesmo um incêndio, quando nós falamos de curto-circuito. Comentei com a turma da manhã que hoje
Hoje não. Esses dias a Sara estava no quarto dela e de repente ela chegou correndo. Mãe, tá pegando fogo na lâmpada do meu quarto. E aí a gente foi lá, tinha até despencou assim, o negócio da lâmpada e deu um curto. Tinha um fio que estava encostando no parafuso e deu um curto-circuito. E começou a pegar fogo. Se, por exemplo, a gente não está em casa, não tem ninguém em casa, ficou ligada, acesa a lâmpada sem querer, o forro é de madeira, pode começar a pegar fogo, pega fogo na casa por causa de um circuitozinho elétrico, né? Então, energia elétrica é muito, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, evitar esse tipo de atitudes para o uso incorreto, inclusive, para evitar esses riscos, né, relacionados à energia elétrica. E uma outra coisa importante também é em relação ao desperdício. Com o aumento da população e o aumento do uso dos equipamentos elétricos, o consumo de energia também aumentou, e nós vimos que tanto a usina termoelétrica, como a eólica, como a hidrelétrica, elas causam alguns problemas ambientais. Lá na página 230 não precisa ir lá, tá? Mas na página 230 da apostila 3, está falando que uma hidrelétrica ela destrói a fauna, né? Alaga grandes áreas para poder ser construída. Já a termoelétrica ela emite gases poluentes na atmosfera terrestre. E então, ela vai prejudicando ali o meio ambiente. Então, quanto mais energia a gente utiliza, mais a gente vai estar poluindo ali, prejudicando o meio ambiente. Então, a gente tem que evitar o desperdício, né? Aqui no geral está falando isso que a Pro explicou, né? Aqui no caso é uma energia elétrica produzida, no caso, através da decomposição de matéria orgânica, né? E ela substitui ali os combustíveis fósseis, né? Trazendo um pouco menos de poluição ao ar, por ela já ser uma matéria orgânica. Então estão procurando soluções mais para diminuir esses danos ambientais, né? Mas o ideal é a gente, então, evitar o desperdício mesmo. E como que a gente pode estar evitando esses desperdícios? Também são atitudes que a gente já sabe, mas que às vezes continua fazendo. Então, o banho não ser demorado, desligar o chuveiro na hora de se ensaboar, se está calor, deixar na temperatura fria, né? As lâmpadas manter acesas somente no momento que você vai estar utilizando, trocar as lâmpadas por fluorescentes ou de LED, aproveitar ao máximo, deixa para pegar depois, Matheus, eu não estou conseguindo te escutar não, mas presta atenção, já estamos acabando, tá? Deixar para abrir as janelas, né, para entrar a luz solar, utilizar a iluminação solar para evitar acender as luzes. Quando a gente não estiver utilizando os aparelhos eletrônicos, desligar a tomada, porque isso também vai estar economizando energia. Quando vai estar com fome, evitar ficar abrindo a porta da geladeira toda hora, não colocar os alimentos quentes, porque tudo isso vai estar gastando mais energia. E no caso das roupas também, ao invés de ficar batendo roupa todo dia, falar para a mamãe lavar, juntar o máximo de roupas possível para lavar tudo de uma vez, porque daí vai economizar tanto água quanto a luz, né? Então, essas são atitudes que vão estar evitando aí o desperdício de água. Existem hoje algumas maneiras, né, que estão sendo buscadas para reaproveitar essa energia. Então, esse aqui é um chuveiro que ele utiliza, a água cai aqui, ele utiliza o calor da água para pré-aquecer a água que vai entrar, a água limpa que vai entrar no chuveiro. Então, essa água que cai aquece essa barra de ferro, e essa água que vai entrar no cano, já vai entrar no cano quentinho, então vai gastar menos energia para aquecer essa água. Então, é um dispositivo, é uma forma uma solução de reaproveitamento de energia. Ela foi desenvolvida aqui na Universidade de São Paulo, está em fase de testes, é só algo que ela não está à venda, né?
mas já é uma solução que eles estão encontrando, ok? Essa atividade vocês vão fazer no REP. E sobre energia solar e eletricidade, finalizamos por aqui, ok? Bom final de semana a todos e todas. Matheus, não quero você com essa câmera desligada, hein, rapaz? Então tá, gente, é isso. Finalizamos por aqui. Vamos já iniciar a apostila 4 de ciências também. Só vamos ficar na 3 agora de matemática, tá? Mas acredito que a semana que vem a gente já finaliza tudo. Bom final de semana, um beijo, fiquem com Deus. Oi, Ana, tá com alguma dúvida? Nós já finalizamos as explicações, tá? Tem alguma dúvida? Oi, prof. Tem alguma dúvida? Nós finalizamos agora as explicações. Eu já terminei o conteúdo, estava encerrando aqui a aula e você entrou. Ah, tá. Pode estar perguntando se tiver dúvida. Ah, não. Não? Eu saí sem querer, daí já voltei. Ah, então, de certo, bem a hora que a Pro estava despedindo, você saiu, né? Aham. Então tá. Então, bom final de semana para você, tá bom? Até segunda-feira. Obrigada. Beijos.